Saudando o Cristo nele. É frequente ouvirmos a expressão saudando o Cristo nele, ou vendo o Cristo nele. E podemos ficar nos indagando o que essa frase realmente quer dizer. Bem, é simplesmente a aplicação prática da regra de Jesus Cristo. Não julgai segundo as aparências, mas julgai um julgamento justo. Cada um de nós tem um eu divino que é espiritual e perfeito, mas que jamais é visto neste plano. Este é o verdadeiro homem, o homem de Deus. E é o que chamamos, hoje em dia, de Cristo interior. É o você real, o ele real, o ela real. Ora, quando você se fixa em ou percebe a presença do Cristo interior, no seu interior, ou no de outra pessoa qualquer, as aparências externas começam a melhorar, imediatamente. E tanto a dose da melhora quanto a rapidez com que acontece dependerão do número de vezes em que o Cristo que reside em nós é saudado, ou percebido, e do nível de percepção alcançado. Essa saudação ao Cristo não precisa levar mais que um momento, e nunca deixa de beneficiar os indivíduos em questão, assim como a pessoa que faz a saudação. Quando alguém percebe estar se comportando mal, ou quando você ouvir más notícias a seu respeito, saúde o Cristo nele, em vez de aceitar a aparência. Quando uma determinada condição parece estar desarmoniosa, quer seja um órgão do corpo, uma situação profissional, ou outra coisa qualquer, veja Deus trabalhando nela. Ou melhor, aplique-lhe a chave de ouro, e essa saudação ao Cristo a curará. Se alguém o desagradar, saúde silenciosamente o Cristo nele, e diga em voz alta o que lhe parece melhor. Se alguém disser, John Smith está doente, saúde o Cristo em John Smith. Saiba que, em realidade, ele é espiritual e perfeito. E recuse-se a aceitar a declaração negativa. Se alguém disser algo contra o caráter de John Smith, saúde o Cristo nele. Recuse-se a discutir o assunto e, naturalmente, não o repita. Quanto mais vezes você saudar o Cristo nos outros, mais cedo o encontrará em si próprio. Apostos para a quarentena. Quando você estiver orando ou tratando uma determinada coisa, deve lidar com ela, mentalmente, com muito cuidado. O ideal é não pensar absolutamente nela, exceto quando estiver orando por ela. Pensar nela nos intervalos, especialmente falar nela com outras pessoas, é também um convite ao fracasso. Quando se lhe apresentar um novo problema, você deve imediatamente conhecer a verdade e a seu respeito. Depois, recusar-se a considerá-lo, exceto à luz da verdade. Chamo a isso botar um assunto de quarentena. E sempre que consegui botar de quarentena um problema meu, pude demonstrá-lo muito facilmente e muito bem. Até mesmo um problema antigo, renitente, pode ser posto de quarentena. Hoje, se você estiver decidido a romper o hábito de ficar remoendo constantemente esse problema. Todos sabem que um fotógrafo não deve expor o filme não revelado à luz do dia, se quiser obter resultados. Todos sabem como o químico precisa tomar cuidado para isolar, ou seja, botar de quarentena os seus materiais de laboratório, já que a mais leve contaminação de uma substância química por outra
provavelmente arruinará qualquer experiência. O que muitos estudantes da verdade parecem não compreender é que as operações mentais precisam ser salvaguardadas com igual cuidado, para que ocorram as demonstrações. Sempre que pensa em qualquer assunto, está tratando-o com o seu pensamento, seja para o bem ou para o mal. A vontade de Deus. A coisa mais maravilhosa do mundo é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você, no momento presente, é algo de glorioso e belo, emocionalmente interessante e alegre. Na verdade, muito além de qualquer coisa que você possa almejar conscientemente. É uma pena que tantas pessoas pareçam tomar como certo que a vontade de Deus para elas deverá ser algo tedioso ou incômodo, se não positivamente repulsivo. Acho que é a vontade de Deus, portanto, tenho que aguentar. Fala-se com reverência a alguma condição que se odeia. Seja feita a vossa vontade, dizem os piedosos ante a morte ou a tragédia. Tudo isso é absolutamente errado. A vontade de Deus para o homem é vida, saúde, felicidade e verdadeira autoexpressão. E é apenas em conexão com tais coisas que podemos dizer: seja feita a vossa vontade. Problemas ou sofrimentos de qualquer tipo não vêm de Deus. São uma indicação de que há uma lição que devemos aprender e que a dificuldade em si nos oferece a oportunidade de estarmos precisando para aprender essa lição, para que tal coisa jamais tenha que nos acontecer de novo. As dificuldades são uma oportunidade valiosa. A experiência é uma instrução de valor inestimável. A vontade de Deus para você é sempre algo alegre e bom. Difundindo a verdade. Levar aos outros conhecimento da verdade sempre foi considerado um dos meios mais eficazes para o próprio desenvolvimento espiritual. Nas antigas escolas de sabedoria, era um dever considerado obrigatório para todos. O próprio Jesus nos disse: "Ide e ensinai a todas as nações." E este evangelho deve primeiramente ser ensinado ao mundo todo. Atualmente, quando praticamente todos sabem ler e escrever, a circulação de livretos e panfletos de baixo custo é um dos meios mais eficazes de difundir a verdade. Uma afirmação escrita é impessoal, não traz discussões, nunca é inoportuna, porque a pessoa que a recebe naturalmente esperará até estar pronta para lê-la. Poderá ser relida várias vezes, com calma, se não tiver sido compreendida logo de início. Não há nada de mais útil que você possa fazer pelo seu semelhante e por si próprio também, do que colocar no caminho de alguém um dos livros da verdade, que o ajudaram pessoalmente. Tal prática, nas palavras de Shakespeare, é 2 vezes abençoada. Abençoa aquele que dá e aquele que recebe. Ouça uma parábola moderna. John Smith comprou um livro da verdade. Entregou-o pessoalmente ou mandou-o pelo correio ao seu amigo, Sr. Brown, que sabia estar atravessando uma fase difícil. Brown ficou muito impressionado. As ideias eram novidade para ele. Vivia com o livrinho no bolso, seguindo as instruções dadas e obteve uma bela demonstração. Ficou tão entusiasmado que durante o almoço tocou no assunto com um colega de trabalho. Jones deu a este o seu exemplar e escreveu pedindo novos naquela mesma noite. Jones, a propósito, não estava realmente interessado. Aceitou o livrinho por educação, deu uma olhada na primeira página e jogou-o fora. Já ia rasgá-la ao meio
como costumava fazer com os documentos de que se desfazia, mas a capa atraente o conteve e jogou-o fora sem destruí-lo. A sua estenógrafa, senhorita Robinson, achou-o no lixo e, gostando da aparência do livro, levou-o para casa e examinou atentamente. Resolveu experimentá-lo num problema pessoal que estava tornando a sua vida muito infeliz. Na época, como era invulgarmente simples e direta nos seus métodos, demonstrou dentro de 3 dias. Depois, mandou o seu exemplar para o irmão, que morava numa cidade distante. Há anos que este ansiava por uma religião viva e, num curto período de tempo, o livreto modificou-lhe a vida. Naturalmente, ele próprio saiu difundindo a verdade, a seu modo, assim como fizeram todos os demais na corrente. Nesta parábola, vemos que com uma única ação, John Smith tornou-se uma bênção para muitas pessoas, a maioria das quais desconhecia, e que os bons resultados de sua primeira ação se prorrogaram indefinidamente. Até que as pessoas conheçam a verdade, ela não as pode libertar. A pomba. Na prece ou tratamento, é o pensamento que importa, não as palavras utilizadas. As palavras são meramente uma indicação do pensamento. Algumas pessoas acham que a ideia certa se desenvolve com mais facilidade quando se utiliza muitas palavras. E é claro que essas pessoas devem utilizar quantas palavras achem necessárias. Outras sentem dificuldade em encontrar muitas palavras, e nesse caso, 2 ou 3 frases são o bastante. Um homem famoso curou-se de tuberculose usando apenas a única afirmação: Deus é amor. Naturalmente fixou-se nela com inteligência até perceber integralmente o que as palavras deviam significar. Todos nos lembramos da história de Ali Baba e sua caverna. A não ser que se conhecesse a palavra exata, era impossível abrir a porta. O pensamento podia ser aquele que era exigido. Mas, a não ser que a palavra exata, sésamo, fosse pronunciada, a porta permanecia obstinadamente fechada. Centeio, aveia, trigo, nada, sésamo. Era a palavra mágica e nenhuma outra adiantava. Ora, no tratamento ocorre exatamente o inverso. Não a palavra, mas o pensamento é que conta. Contanto que o pensamento esteja certo, podemos utilizar qualquer linguagem que nos pareça útil. Nossos tratamentos são preces, não encantamentos. Muitas vezes é melhor dispensar totalmente as palavras, que só atrapalham e criam um perigoso momento de demora. Quando Deus visita seu povo, cabe a ele recebê-lo, imediatamente e experimentá-lo. Não tentar formar definições intelectuais. Nunca devemos deixar Deus esperando. Tão logo a percepção que é Emanuel se apresente, você poderá ter que abandonar todas as palavras. Deixe de trabalhar imediatamente e a possua. Se adiar isso até mesmo por um curto período de tempo, descobrirá, ao voltar para procurá-la, que a pomba alçou o voo de novo, e que você terá que esperar até que retorne. E pode ser que tenha que esperar muito tempo. Às vezes você diz: dedicarei meia hora a este caso, ou repassarei os 7 aspectos principais de Deus. Excelente! Mas se acontecer que dentro de 3 minutos, ou quando acabou de terminar o segundo aspecto, a pomba pousar, receba instantaneamente, de braços abertos. Pensar, primeiro vou acabar o meu tratamento, é afugentá-la. Essa sensação da verdadeira presença de Deus é por si só
o tratamento perfeito, evidentemente. E é o fim para chegar ao qual utilizamos como meios todas as nossas afirmações. Ele viu o céu se abrindo e o Espírito como uma pomba, descendo sobre si. Marcos 1:10. Satã consegue seu intento. Deus é a única presença e o único poder. Deus é a única causa e a sua vontade é integralmente cumprida a cada momento. O que chamamos de mal ou erro é uma crença falsa que formamos sobre o bem. Ele não tem outro poder além do que lhe damos, acreditando nele. Essa é a doutrina da verdade. Mas acontece com muita frequência que o estudante, em vez de livrar-se realmente da crença convencional na realidade do mal, meramente muda o nome do demônio e continua a reconhecê-lo sob um novo pseudônimo qualquer. É prática comum entre os vigaristas mudar prontamente o nome da firma a cada vez que são desmascarados e recomeçar a antiga fraude com uma razão social nova. Depois que o nome John Smith apareceu no noticiário policial, a não ser que seja um vigarista realmente muito displicente, ele não vai tentar lográ-lo usando o mesmo nome. Seria perda de tempo. O que ele faz é comprar uma nova placa de metal e recomeçar a antiga vigarice como Sr. Brown e Jones, ou coisa parecida. Mais tarde, quando também este nome é desmascarado, volta a modificar a razão social da firma para, digamos, Robinson e companhia. E assim ad infinitum. E nunca lhe faltam vítimas, porque enquanto as pessoas se permitirem ser influenciadas por simples nomes em vez de examinarem o pensamento fundamental, não estarão protegidas. É exatamente assim que o mal aparente age. Satã, já tendo sido totalmente desmascarado como demônio, com chifres, cascos e rabo, prontamente altera o seu nome e endereço e continua tentando quem devia ter mais bom senso a se envolver com o pecado, doença e morte, dando a si mesmo uma nova descrição, tal como erro, mente moral, hipnotismo, tempo, clima, hereditariedade e assim por diante. E é com muita frequência que consegue o seu intento, e com bastante êxito. E em vez de emancipar-se do medo, as suas vítimas agora estão 10 vezes mais sob o seu domínio do que estavam na sua época ortodoxa e sofrem de acordo. Apenas modificaram o rótulo de sua superstição. Enquanto você admitir a realidade de qualquer outra coisa que não Deus, sob qualquer pretexto, estará alimentando o medo e se punirá, inevitavelmente. Não faz diferença se você der ao seu bicho-papão o nome de Satã, Capeta, Mefisto ou se chamar de clima, hereditariedade, velhice ou outra coisa qualquer. Eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro. Não existe outro Deus além de mim. Isaías 45, 5. A Bíblia sem véu. É frequente que a Bíblia seja considerada um compêndio antiquado e um tanto enfadonho de religião convencional do tipo Carola. Não pode haver, todavia, erro maior. Os que acham a Bíblia enfadonha são aqueles aos quais foi apresentada da maneira errada. Basta lê-la à luz da interpretação espiritual, que mostrará ser um livro didático interessante, prático e emocionante, contendo explicações claras e orientação definida para toda e qualquer dificuldade que possa surgir no dia a dia. Dificuldades religiosas, a cura do corpo, problemas financeiros, preocupações domésticas e profissionais,
A Bíblia trata de tudo e em tudo dá um jeito. Você é um ser mental. O homem é um ser mental, e saber disso é o primeiro passo na entrada da liberdade e da prosperidade. Pois enquanto você acreditar que é primordialmente físico, um tipo superior de animal permanecerá cativo. Cativo de seus próprios hábitos de pensamento, pois não existe outro cativeiro. A mente é primordial, mas precisa de uma corporificação. E a corporificação da sua mente se encontra nas suas condições visíveis. Sua saúde, posição financeira, ligações profissionais, o tipo de lar que tem e todas as 1001 coisas que constituem o seu meio ambiente atual. Sendo assim, você vê que é uma tolice tentar, como faz a maioria, melhorar as suas condições alterando o seu meio ambiente, enquanto deixa a mente permanecer como está. Tentar uma coisa dessas é tentar o impossível e predestinar-se ao fracasso e ao desapontamento. A mente é a causa e a experiência é o efeito. Assim, enquanto a sua mente permanecer imutável, continuará produzindo exatamente aqueles efeitos ou experiências de que você está ansioso para se livrar. Se você não gostar da experiência ou efeito que está obtendo, o remédio óbvio é alterar a causa, e o efeito naturalmente também se alterará.